Entramos ao vivo, que alegria! Vou compartilhar essa live, a live das 19h30, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu enviar aqui para as pessoas queridas, para aquelas que a gente ama, para aquelas que a gente quer atingir, né? Deixa eu enviar aqui, amores. Cadê? Prontinho, meus amores, deixa eu tentar pegar o link também aqui. Bom, como é que eu pego o link aqui? Vamos lá. Meus amores, não. Peraí, aqui, vamos ver. O que era o campo morfogenético? Bert não sabia desse campo morfogenético. Então, gente, o tema da live de hoje só abrir os campos. O que é o campo sistêmico? É quando alguém tem um problema, traz esse problema para psicoterapia, só que a gente abre esse campo. Pode ser com bonecos, pode ser com pessoas, e ali dentro desse campo tem as, né? Dentro desse, ai mãe, obrigada por ter entrado, falar um assunto bem legal hoje sobre as constelações. Então, dentro desse campo tem as informações ali. E aí o paciente ele traz pra gente, né, um tema, um único tema. E a gente vai observar, sendo com um grupo de pessoas, né, este tema. E quando a gente abre esse olhar com o paciente, ali tem todas as informações genéticas que a gente precisa saber para desenredar o paciente desse emaranhado, dessa dor inconsciente do qual ele se encontra, né? E hoje a constelação familiar, vê se melhorou, mãe, dá um oi aí pra mim, se melhorou. Realmente estava travando, mas aí depois aqui ficou bom, vê aí, dá um ok pra mim se estiver legal, se não estiver travando, né? E aí, né, pós essa descoberta, a gente conseguiu entender quanto o meio de fazer, né, lá dos nossos pais impacta o nosso hoje. Hoje a gente consegue comprovar as imitações genéticas. Eu não conheci, sei lá, o meu bisavô, mas eu faço como ele, né? Então a constelação familiar, por que ela prova, né? Por que sim, ela funciona, né? Eu quero tentar pedir para a Sandra entrar, uma paciente que se constelou com a gente. Dentro delas, tantas outras, eu vou tentar trazer uma por semana no canal, né? Dentro desses 8 anos, os benefícios que elas tiveram pós se constelar, a liberdade de fazer diferente. Ai, gratidão, Gabi, gratidão. Compartilha essa live comigo, meus amores. Fiquem firmes comigo, essas mulheradas lindas, né? Quanto nós somos presentes, né, na Terra. Então, Bert, ele provou dentro lá do campo morfogenético que atua de forma inconsciente que sim, a gente traz memória ancestral, a gente traz meios de fazer e de ser do qual a gente nem sabia. Então, por isso que eu digo, quando a gente abre um campo de constelação, a gente mexe com o sistema todinho, com um sistema familiar todo, e não é pouco. A gente tem material genético de mais de 12 mil anos atrás, né? Então, a gente tem material genético de ancestrais em cima de ancestrais. E eu te pergunto, o que te desenreda quando você olha para todos... Ai, gratidão, Cíntia! Para todos os seus ancestrais e perde a oportunidade para fazer diferente. Eu vou ensinar, gente, aqui no final da live, vocês fazerem a carta para o pai ou para a mãe ou para o ancestral, para os ancestrais nossos, né? Pedindo a chance de fazer um pouco diferente, né? Então eu quero agradecer muito a essa oportunidade que é a vida, onde a gente pede para fazer um pouco diferente, para viver um pouco diferente. Por que a gente pede um pouco, gente? Claro que pode fazer tudo diferente, no sentido de quando a gente muda muito, isso é de forma inconsciente,
Nós temos medo de ser excluídos. A maior dor humana é a exclusão. Sandra, meu amor, ai, Sandra, eu quero trazer você aqui pra você me dar um depoimento. Sandra quer dar, gente, quer dar, e eu pedi também o paciente para ele me dar um depoimento. Sim, o quanto a constelação muda, né? Eu me constelei 3 vezes, estou para me constelar a 4ª vez nesses 8 anos. E nós somos iguais cascas de cebola, nós vamos nos descamando, né? E a constelação familiar, ela trabalha com 3 ordens, seriam as ordens do amor, o pertencimento, né? E a hierarquia, tá? Então, toda vez, por que hoje as nossas crianças estão tão fracas? Por que hoje as escolas estão falindo? Nós, como pais, como mãe, não perdemos a nossa hierarquia, né? Perceba quanto a gente não quer se colocar nesse lugar. Estamos criando filhos fracos, no sentido de que a escola não consegue mais fazer, porque a escola está ali para lecionar, não fazer o nosso papel como pai, como mãe. Nossa, Iago, coisa linda assim, gratidão, Iago, oh meu Deus. Então, quanto a gente pode mudar dentro disso, né? Dentro da hierarquia. E o amor só vem com a ordem. Sem amor, sem ordem não tem amor, não flui, o fluxo não vai. Então, primeiro é a ordem, depois é o amor, é o pertencimento, quem veio primeiro, aonde está o enredamento. Teve uma constelação que a gente constelou, eu vou abrir aqui sem falar o nome do paciente, né? Sandrinha, você vai entrar, né, meu amor? Entra pra mim daqui a pouco, eu vou liberar aqui pra você. Deixa eu já te convidar, meu amor. Então, sem falar do paciente em si, onde o fluxo do amor foi rompido. Quando há o fluxo do amor rompido, a vida dos que estão aqui fica muito difícil. E quando a gente percebe que esse amor foi rompido lá atrás, é possível reconectar? Sim, é possível. E aí o sistema, quando ele percebe esse amor rompido pelas dores que esse ser humano teve, que ninguém tá falando que foi pouco, pela dor que ele teve, mas ele olha os da frente, ele começa a se desocupar do problema e olha os da frente, a gente percebe que valeu a pena tudo. É igual uma mãe quando ela pare, né? A gente tem horas, partos, às vezes que são muito difíceis. E a gente pensa que vai morrer. E aí a gente olha os da frente. A gente fala, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena viver isto. Valeu a pena passar por isso. Pelos da frente. Tá, gente? Então, a constelação familiar, ela funciona, eu não tenho dúvida disso. A gente tem hoje o nosso querido juiz Sam Stork, né, trabalhando na vara da família com os emaranhamentos sistêmicos dentro de um júri familiar com adoção, vítima e perpetrador, trabalhando com muita maestria. Não existe a vítima pedir desculpa por perpetrador. Cada um arca aquilo que lhe é responsabilidade, né? Então eu falo, cuidado aquilo que você dá, porque a vida vai trazer. E eu não acredito num Deus que castiga. Eu acredito numa vida justa. E se a vida precisar, ela tira. Então, Bert descobriu essas ordens que hoje a epigenética prova pra gente, né? Todas essas ordens sistêmicas. A gente, por que do suicídio? Por que de desistir? Porque, sim, tá doendo, tá fraco. É o medo da exclusão. A gente fica fraco. Toda vez que o sistema botar alguém pra fora, a gente fica fraco. Né? Então a gente olha para esse sistema ou para o sistema do outro, porque nós temos vários sistemas, nós temos o sistema familiar, o sistema empresarial, né? Nós temos 3 consciências, a pessoal, a coletiva, né? E a sistêmica. Pouco a gente vai para o pessoal,
Para quê? Para estar pertencendo. Então a gente paga um preço alto para pertencer, mas a gente pode pertencer de uma forma leve. É possível pertencer. Eu tô com uma paciente também que vai dar um depoimento pra gente, que eu tô bem emocionada, que ela tinha bulimia. Ela falou que depois da constelação, tem 3 meses que eu constelei. Ai, gratidão, Sandra! Gente, fica, a Sandra vai dar um depoimento, essa mulher é uma potência, gente. Hoje essa mulher escreve livros, ela se conectou com a força dela. Olá, gente, boa noite. Relações familiares, né, meu amor? Ai, Sandra, conta pra gente. Como foi, meu amor, para você depois da tua primeira constelação? Porque a Sandra foi assim, né, Sandra? A gente fez uma constelação, depois a gente fez um outro olhar, né? E recentemente um último olhar, que foi assim profundo, que se ela quiser, ela vai dividir, né? Esse é bem recente, aí fica da força dela. Mas como é possível mudar, né, Sandra? Gente, boa noite. Desculpa aí a demora até para virar a câmera. Aí eu com a caneta na mão. Fechando nota, gente. Eu sou professora. A primeira vez que eu fiz a constelação, ainda estava tentando entender mais ou menos, né, o que era. E não que eu entenda exatamente ainda, mas eu tenho um pouquinho mais de consciência sobre o que é. E é impactante, né? É transformador, e eu participei da roda, e eu fui vendo as outras pessoas, e é muito interessante, né? O que você vai presenciando, o que você vai vendo, sentindo, as transformações, assim, elas são visíveis, algumas são até na hora você vê, outras vão acontecendo depois. E aí eu me lembro que nessa primeira vez, a minha gata sempre quer participar das lives, gente. Ai, Ela é sempre, lindo. ela, Ai, que ela beleza. sempre quer participar das lives. E aí, quando a Bruna abriu, é assim, gente. Quem tem pet sabe que é assim. E aí, quando a Bruna abriu para mim, que ela começou, eu me fechei. Então, tem muito disso de você estar também aberto, né, para tudo isso. Se você não está aberto, não quer receber, não quer fazer, não quer se conhecer, né, saber o que é que tem atrapalhado o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Olha, essa pessoa. O seu desenvolvimento, essas coisas. Mas, filha, só vai. Deita, que eu tô conversando. Tá? Vamos lá. Peraí. Gente, desculpa. Deixa eu arrumar ela no meu colo aqui. Pronto. Eu não estava. Quando ela começou, dói, né? Porque olhar para dentro de nós dói. E aí, quando ela começou a mexer, que doeu, eu falei, não deixei. E levou muito tempo, levou acho que quase um ano, um pouquinho mais de um ano, para que eu buscasse a Bruna, para que eu entendesse, para que eu fosse atrás dela, tivesse melhor preparada e eu desejasse fazer a constelação. E é muito claro. E acho que eu comentei com a Bruna, porque eu faço psicoterapia, e quando eu fiz a constelação, foi muito claro, porque o que eu fazia há meses na terapia, né, com um psicólogo, numa sessão de constelação, foi assim, sabe, com os pés no peito. Foi muito claro. E é algo que eu vi na constelação que o meu psicólogo vinha trabalhando comigo, e a constelação trouxe assim de uma vez. Gente do céu. E eu não vou me esquecer disso, porque isso mudou bastante. Porque hoje eu tenho consciência, né? E isso marcou, que foi a segunda vez que nós fizemos, porque eu vou compartilhar isso com vocês, né? Quando eu era criança, eu sempre me escondia quando chegava o final de ano, que meu pai obrigava a gente ir para as festas de final de ano, né? Para casa dos parentes. E a minha preocupação quando eu chegava nessa casa, nas casas desses parentes, era onde eu vou me esconder quando chegar a noite, né? A virada lá, a contagem. Era essa a minha preocupação. Eu revirava a casa procurando um lugar que eu fosse me esconder e que ninguém me encontrasse. Olha só. E isso eu trouxe comigo. Eu cresci com isso. E
eu trouxe isso para a vida, mas, gente, nunca pensei. E o meu psicólogo estava trabalhando isso sem que eu desse nome, sem que eu reconhecesse que era isso. Quando eu fiz essa sessão, essa roda de constelação com a Bruna, né, na roda, uma das pessoas que estava lá se agachou, ficou lá agachada. E aí a Bruna só vai orientando, porque a Bruna não sabe, ela não me conhece, ela não sabe o que foi lá no meu passado. Ela não estava lá na minha infância. Ela não sabe o que tinha dentro de mim, o que eu senti, o que eu pensei, né? Ela não me conhece, ela conhece o que ela está vendo aqui. E aí ela só vai fazendo as perguntas norteadoras, sou eu que vou buscando. Quando eu entendi que aquela pessoa que estava agachada lá era eu me escondendo, aquela criança lá atrás, se escondendo, gente, me debulhei em lágrimas. E então eu procuro hoje, depois dessa roda, o meu lugar ao sol. Não, eu não tenho que me esconder, né? E vem Então, uma fala tão bonita que isso é coisa da alma, né? Constelação é o movimento da alma. Eu posso me ver e eu posso deixar o outro me ver, porque não é pecado ser visto. não. Não é pecado, né? Então eu posso me ver, posso deixar o outro me ver, né? Eu posso ser vista. Por que que eu vou me esconder, gente? Por quê? E a Né? mulher enorme, gente, e é grande. E é isso. Essa foi. Sandra, A Ivete está falando aqui que lindos a florescer, né? Olha, Ivete, foi assim, transformador. Aí, recentemente, a gente fez uma outra roda, que foi muito bom. Eu ainda quero fazer outras rodas com a Bruna. Mas essa daí foi marcante, porque reconhecer, acessar isso foi importante. Externa, né, amiga, que ainda se quer, né? Então foi tão de tanto amor a mãe. Quantos aninhos você tá, Sandra, agora? Como assim, Bruna? Como assim? 40. Assim, ao vivo? 30, amiga, fica cá. Não, não ligo não. Gente, eu gosto de fazer um draminha, eu sou do teatro, eu não ligo não. Eu fiz 49, fez um mês ontem, um mês e um dia hoje. Ainda tô aceitando presente, tá? Se alguém quiser mandar presente, ainda tô aceitando, que só tem um mês, tá de boa. Fiz 49. 49 anos e ainda a alma, né, e o corpo requer a força, né, para caminhar, né? E a mãe amparando e ensinando essa força. Então, quando Beth descobriu lá na constelação, há 50 anos atrás, que a mãe era o sucesso e era a coluna da casa, danou. Porque falou, meu Deus, a mãe é tudo. E a mãe é tudo, gente. A mãe, ninguém está desmerecendo o masculino, não, que tem a sua importância, tem a sua força, é crucial, ninguém faz nada sozinho, mas assim, a mãe é tudo, né? Então, a Sandra, eu fico muito feliz, porque hoje a Sandra, ela já era uma potência, eu sempre olhei para ela, né? Todos nós temos uma potência por debaixo do pano, escondido, debaixo desse corpinho, né? Que está bloqueado pelas questões lá emocionais, né, Sandra? E eu sempre olhava, meu Deus, essa mulher é uma potência, não se enxergou. E isso é um movimento de alma. A constelação, ela é um movimento de alma. Por isso ela está dentro da vara judicial, por isso que ela está na psicoterapia, por isso que ela está na roda do viver. E a vida é vivida, ela não é falada. Quer resolver? Cai para a constelação. Né? Porque nessa da psicoterapia é importante, sim, todos são importantes. Ninguém está falando, ai, para de fazer psicoterapia, jamais. Tudo é importante. Sim. Porém, a constelação, como o movimento da alma é muito rápido, a alma entende muito rápido, a liberação também é muito rápido, né, Sandra? Sim, sim. Eu não, como a Bruna trouxe aqui, a Bruna em nenhum momento ela desmereceu e ela desmerece, né, as terapias. Eu não faço isso também. Eu continuo fazendo a psicoterapia, mas
todo o conjunto. E foi mais rápido. Assim, o psicólogo já estava trabalhando. Mas quanto tempo mais talvez eu fosse levar para entender isso, para acessar e começar essa transformação? E a constelação já acessou direto. Ela foi direto ao ponto, né? Acertou o alvo e trouxe. Isso ajuda para que a gente possa trabalhar outros pontos. Então a evolução da gente, a transformação, nossa, é muito mais rápida. E Porque eu não vou levar tempo. assim, Né? você participou bastante comigo, né, em rodas, a Sandra vivenciou também a constelação de outras pessoas, Sim. né, porque é uma oportunidade para mim, e uma oportunidade... Olha, o Everton entrou! Everton, O seu Vitor tá lindo! aí. Boa noite. Então, a Sandra participou, a gente sabe o quanto é desenredador. Ô, Everton, querido, o Everton é tão lindo. Depois eu quero fazer um movimento com o Everton. Tem um florescer aí incrível, viu, Everton? Tem muito tempo. Vai olhar para ele dia 8 de convite. Ô, Bruna, gente, eu não sei se é só para mim ou se para vocês também. Bruna, para mim tá falhando o seu áudio. Mas não sei se é a minha internet, se é a sua. Gente, só coloca aí se para vocês também tá falhando ou se é só para mim aqui. Porque a minha internet, ela tem vontade própria. Vamos ver se melhorou. Por enquanto gente, tá tranquilo. Vamos ver. Olha lá, o Everton recebe. Se você quiser continuar com a gente, eu agradeço. Minha amiga contando aqui, uma paciente que eu constelei há 3 meses atrás, né? O caso dela, eu nem sabia que ela tinha bulimia e ela relatou uma ansiedade severa, né? Desencaixe, não se achar ao lugar de pertencimento. E aí eu conversando com ela vai vir também dar um depoimento, foi muito bonito, né, na constelação dela, que teve o amor rompido, a desigualdade entre masculino e feminino, desigualdade no sentido de o masculino oprimir o feminino, né, e isso fazia com que ela buscasse relacionamentos abusivos, né, e essa ansiedade que estava muito da criança, será que hoje já com quase 30 e poucos, quase 40 anos, será que meus pais me aprovam? Será que eu pertenço a esse sistema? Né? Então eu quero hoje finalizar com vocês, né, fazendo aqui no final uma carta de conexão com os nossos pais, com os nossos ancestrais e pedir a oportunidade de fazer diferente, de sermos sim mais ricos, de sermos mais felizes, mais prósperos. E eu, nesses 8 anos, não tenho dúvida que a constelação funciona, não tenho dúvida desse viver que é as constelações, né? E eu trouxe um pouquinho para contar tá travando, né? Deixa eu mudar o lugar, ó. Um paciente falou que tá travando, vamos ver se melhora. Tá travando mesmo. Ponto. Vê se agora melhorou. E vamos ver se agora ela firma, né? Então, vou trazer essa carta para vocês, seja o que tiver aí. Se for, gente, ó, por exemplo, teve caso também de constelar, ter karma, né, que passa de geração em geração, praga que passa de geração em geração. Então, vamos, quem sentir no coração e quiser mudar a vida, vamos hoje conectar com esses ancestrais. Eu vou ensinar o jeito de fazer, e aí vocês vão fazer sentadinhos no momento de cada um, pedindo essa oportunidade e se liberando dessas cargas que não são nossas, são deles. Né? E pedindo a oportunidade de se liberar desse karma. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre a constelação? Tem, Sandrinha, alguma coisa que você queira pontuar, meu amor? Eu vou ensinar o pessoal a trabalhar, vou subir essa live pro YouTube, tá? E na escola, Sandra, só pontuando, amiga, como é que tá aí? Né, que eu falei um pouquinho no começo sobre essa falta de lugar que os pais estão tendo e hoje a escola está tendo que suprir um lugar que não é pai nem mãe. Escola não é pai, não é mãe. Escola é lecionar, é ensinar a escrever, a ler,
né? Biologia, matemática, né, Sandra? E, Sandra, conta pra mim, amiga, como a gente hoje sabe que a constelação está dentro da vara familiar, como que tá hoje o ambiente? Não tá, né? É, Tá. eu sa... é, todo mundo que tem filho tinha que fazer constelação para entender o seu papel como pai ou como mãe. E entender ter essa mesma visão que a Bruna tem aí, né, de que eu sou professora. Eu não sou a mãe substituta, né? Eu não sou. Nossa, tá bem, Eu, minha amiga. eu não sou o cuidador, o responsável pela educação da criança. Porque essa responsabilidade tem sido jogada realmente para a escola, para os professores, para a gestão, coordenação, e não é. Então, essa é uma briga minha constante. Inclusive, eu não gosto do termo educador, porque eu não sou educadora, eu sou professora, não tenho, a minha função não é ficar educando. A gente acaba fazendo isso em alguns momentos, porque há necessidade, mas não é a minha função. Eu sou professora. Mas é muito complicado. Você vê muito essa falta dos responsáveis não saberem o lugar deles como responsáveis Por serem por aquelas vítimas crianças. dos filhos, né, minha amiga? Porque você sabe que tem isso, de pais serem vítimas dos filhos. Então, Este é um lugar de fracasso total. Então, porque eles não sabem o lugar deles, né, como seus responsáveis, e aí os filhos não sabem o lugar deles, porque eles não sabem quem é o adulto, né, da relação. E aí, o que acontece? O que nós vemos muito, por exemplo, é que o meu coordenador traz muito isso para a gente, os professores, que, por exemplo, os alunos mais admiram, os professores que pegam mais no pé, são os mais chatos, que impõem mais limites. Por quê? Porque falta isso, porque alguém, pelo menos é alguém, que coloca eles em algum lugar. Porque, como você disse, eles não sabem o lugar deles, os alunos não sabem. E como alunos, eles são filhos, eles só são meus alunos por algumas horas, mas eles são filhos para a vida toda. E eles não sabem o lugar deles como filhos, para aqueles responsáveis, e aí eles não sabem o lugar deles como alunos. E aí é uma guerra quando o professor também não sabe o lugar dele como professor, porque talvez ele não saiba o lugar dele como pai ou como pessoa, porque eu também não sabia o meu lugar, eu encontrei através da constelação, né? Mas de certa forma eu tinha aí alguma orientação, né? Mas a constelação me ajudou muito. Eu sou aquela pessoa que sai assim, a pessoa começa a falar, eu falo, você já fez constelação familiar? Eu saio assim, você já fez constelação familiar? Porque a Bruna. Não, eu saio assim. Você já fez constelação? Eu sou dessa, eu saio para todo mundo perguntando. Porque para mim a constelação resolve o problema. Se não resolver todo, resolve assim 80% a pessoa que corre atrás do restante. Então é muito complicado. Os alunos não têm mais limites, mas é tudo isso. São problemas que o adulto não resolveu, tá lá, e ele não consegue resolver ajudar agora. E aí, gente, Vou parar de falar. o que a Sandra está falando, aí tem o nosso querido Sam, né? Ele tem um projeto lindo, né? Um artigo publicado, né? Sobre a FEBEM. Hoje não se fala FEBEM, né? A Fundação Casa, né, gente? A Fundação Sim. Casa, né? Menores infratores, né? E ele trabalhou dentro da Fundação Casa. E o que mais faltou, gente? Por que eles fracassaram? Fracassaram no sentido, gente, entendam com consciência, no sentido de se machucarem a si próprios, machucarem uma sociedade, não entenderem o seu lugar dentro de onde se reside, porque o nosso país é uma glória. Pena que nós temos políticos como temos, mas a mudança vem com a consciência. É difícil, gerações à frente, mas porém existe a chance, né? Então, enquanto existe a chance, a gente trabalha de noite para isso, né? Então, ele trabalhou dentro da Fundação Casa, revertendo quadros dificílimos, dificílimos. E 98% dos jovens não reincidiram a roubar, a fumar, e com as questões, o fumo tá ligado muito à falta do pai, e a gente sabe quantas mães são abandonadas no meio do caminho. O cara, ele busca, né, em algum lugar.
essa falta, eu preciso ser suprido. A todo minuto nós estamos tentando ser supridos. Nós só vamos parar de ser supridos quando nós formos totalmente para o nosso adulto. E aí o adulto briga, o adulto ele resolve a vida dele, ele compreende que está tudo nele e muda tudo, né? Porque está tudo na gente, a vida vai nos mostrando. Então, hoje, agora pegando um gancho lá da tua época, da época da minha mãe, que eu sou mais nova. Mentira, minha pegando, não, mas pegando um gancho, Sandrinha, da minha mãe, nem da tua, mas da tua já foi melhor. Pegando um gancho da minha Intimidade mãe, é uma coisa, né, gente? não, aí, escuta só, amiga, antes a gente sabia que era-se mais pobre, né? Não tinha escola com facilidade. No tempo da minha mãe já até tinha escola com mais facilidade, mas no tempo da minha avó, não. E assim, você não via jovem trator. Você via, mas era muito pouco. Você não via esse desrespeito com o professor e com o outro. Antes tinha palavra, gente. Você fazia tudo na palavra, não tinha cartão, não tinha cartão, não tinha né, chefe, nem existia. Então, assim, olha quanto nós caminhamos para trás em nível de essência. Em nível de essência. A gente precisa recuperar, né, gente? Pelo amor de Deus. Né, Sandrinha? Meu pai criou a gente assim, e é uma coisa que eu procuro manter, né? Mesmo com os meus alunos, eu falo para eles, gente, quando eu falar para vocês que eu vou fazer, eu vou fazer. Pode ser que demore um pouco, mas eu vou fazer, porque eu disse que eu vou fazer, né? Eu assumi esse compromisso. Então, manter isso, então, é bastante importante. Mas é bem complicado. E você trouxe, até fugiu um pouquinho que você estava falando aí, que quando que a gente fica buscando, né, as coisas. Eu sempre, hoje não. E eu acabei de perceber isso. Porque eu não estava, eu estava pensando já há um tempo, por que eu continuo amando, por exemplo, estudar, adquirir conhecimento. Não pode continuar, Sandrinha. Comentário da minha mãe. Então, eu continuo amando, continuo fazendo a leitura, tudo de livros, estudando, mas eu diminuí isso. Por quê? Eu buscava, era o meu desespero estar sempre estudando, porque eu me sentia vazia, que é o que você estava dizendo aí. Né? Não preenchia. E à medida que eu fui entendendo, fui me conhecendo, fui sanando, buscando, entendendo essa falta, essa ausência, ela vai sendo trabalhada, eu diminuí isso assim drasticamente. E eu não sinto falta. Eu continuo lendo, sim, mas eu leio como diversão. Eu não leio porque eu tenho que preencher um vazio dentro de mim. E esse vazio é isso que eu vejo com os meus alunos. Hoje, por exemplo, na minha primeira aula, levou 10 minutos, porque a gente entrou 7 horas na sala, levou 10 minutos para eu conseguir. E assim, eu só fiquei esperando, e eu só falava para o meu aluno, vai. Até brinquei com ele para ver se ele se acalmava, primeira série de ensino médio. Eu falava para ele, vai, cheira a florzinha, né, que é só para velhinha. Eu fiquei assim com ele, aluno de primeira série de ensino médio. Levou 10 minutos para ele se acalmar, porque quando ele entrou na sala às 7 horas da manhã, a turma estava cheia, todo mundo veio hoje. Ninguém faltou. Como ninguém faltou, faltou carteira, porque a sala está super lotada, e toda uma problemática política, nem é responsabilidade da escola. Não é nem responsabilidade da escola, isso vem de cima, a escola tem que engolir, né? Ele levou 10 minutos. Enquanto isso, eu já tinha pedido para uma outra aluna ir até a inspetora para ver, ou então o coordenador, para arrumar uma carteira para ele. Mas ele, 10 minutos, alterado, brigando, xingando, falando alto, gesticulando, andando pela sala. E eu só lá para ele. Vai, cheira a florzinha, só para velhinha. Vai, vamos lá, comigo, vai. Cheira a florzinha. Só
para ajudar, porque tá perdido. Era para fazer isso? Não, totalmente alterado, porque a sala estava cheia, porque não tinha carteira. É toda essa falta. 15 ou 14? Eu aprendi, 15 anos. 15 15 anos. 15 anos, a gente está indo, tá no segundo setênio. O segundo setênio é o setênio já de tomar a vida dos pais para ir para o adulto, né? Porque com 21, 24, fecha o teu ciclo. E aí você precisa encarar a vida. E aí, como você encara a vida se você não se sente completo? Você percebe? Então, gente, olha, tá acabando, Sandra, a minha bateria, como sempre. Não, mas eu vou sobrecriar isso, como sempre, A na gente segunda marca vez. um outro. Aí a gente marca outro dia, anuncia para o povo vir também, né, gente? Eu quero fazer a meditação com vocês. Então, gente, a constelação, lembre-se, ela vai trabalhar toda vez que tiver desajuste de hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca, a vida vai cobrar de alguma forma. Toda vez que você não estiver ajustada internamente com isso, algo vai se mostrar difícil. E é onde a gente olha com amor e respeito sobre a cria. Então não tem nada errado. Mas eu vou fazer essa meditação. Você medita assim, eu vou tomar no coração, vocês tomem também, quem sentir para mudar a sua vida. E vai estar no YouTube, gravado. Então, quem tem praga, macumba, que passa tudo, né? Ponto de vista, meio de fazer, né? A gente herda o jeito até de fazer, a gente herda até o quanto que a gente vai ganhar de dinheiro, a gente ganha muito similar. Então, vamos olhar os pais com amor, a mamãe na esquerda, o papai na direita, os nossos avós, e aí cada um vai colocar na carta como quer, mas escrevam, né? Como queira na carta. E aí os avós, né, da parte do pai, os avós da parte da mãe, e falem, eu vejo todos vocês. E valeu a pena o esforço de vocês para que eu possa estar aqui hoje. E daqui, da minha vida, eu vou fazer o melhor, sem fracassar, mas sim trazendo para o meu sistema de forma consciente aquilo que talvez faltou. Pode ter sido o amor, pode ter sido a saúde, pode ter sido a paz. Eu serei tudo isso comigo. Eu serei a paz, o amor, o dinheiro, bons relacionamentos. E todos vocês, eu peço, por favor, eu vejo todos vocês, me permitam ter mais dinheiro, me permitam ser mais feliz. E escrevam tudo isso na carta, gente, com todo amor, todo o universo. Peçam aquilo que vocês querem, né? E tenham a certeza, eu vim através do amor, porque ninguém aqui foi de abuso sexual, e se foi a mãe amou, né? Alguém te amou demais, esse criador divino que nós temos, né? Chamado Deus nos amou, a gente tem um projeto intenso aqui pela Terra, né? E não achem que eu, como consteladora, não passo desafios, passo, mas todo dia estou me sobrecriando dentro dos desafios que a vida me impõe, porque a vida vai te dobrar. Toda vez que você não entender, a vida vai te dobrar. Até que você olhe, mas que você olhe com amor e com consciência. Então, escrevam essa carta para que vocês possam tomar a vida. E eu agradeço eternamente esse lugar que eu me encontro hoje, né? Eu me encontro nesse lugar, Bruna, nesse feminino, com os pais certos, com a filha certa para mim, né? E que vocês também estão no lugar de vocês, e é o lugar certo, com todas as ferramentas para a gente poder sobrecriar a nossa vida. Sandra, muita gratidão, meu amor. Eu posso subir essa live no YouTube? Pode sim. Sandra, eu quero te agradecer como mulher, como professora, sabe? Como o teu papel também. Todos são importantes na Terra. Obrigada pelo convite, né? Por poder participar aí, contar um pouquinho de tudo que está acontecendo.
E bora lá, gente. Então, o convite fica para vocês que não conhecem, não fizeram, façam a constelação. Dia É 8, transformador. Você tem uma rota marcada, não tem? dia 8. Dia 8 do mês que vem, né? Dia 8 do 7, às 18 horas tem. E assim, gente, olha que profundo me veio aqui dividir com vocês. Uma vez a gente constelando vida uterina, olha como é profundo. As pessoas acessam a vida uterina deles e elas se desenredam ali, muitas das vezes. Já, elas vêm com força para vir para a vida. Então, quem não teve força para a vida, vamos desenredar essa vida uterina, vamos desenredar esses traumas, essas crenças. Porque é possível sobrecriar tudo, né, meu amor? É possível. É possível, sim. Eu reverencio vocês com essa força, com o pai de vocês no coração, os seus pais, Sandra, no meu coração, os pais de todos que estão aqui no meu coração, e peço a oportunidade para seguir mais um pouco, né? Porque a gente olha para o outro e a gente fica mais um pouco só. Quem garante que a gente vai estar? Eu quero ficar aqui até velha, né? Até uns 100 anos. Permitir, viver bastante, vai sair o elixir, vai rejuvenescer todo mundo, tô doidinho pra envelhecer. Então a gente quer ficar mais um pouco, né? E vamos ver até onde esse pouco. A gente muita gratidão. Eu vou encerrar, tá, Sandrinha? E muita gratidão, meus amores.